Curioso é que até parece a mesma história do grande conflito celestial, desta vez distorcida ou contada na versão de Satanás, não é mesmo? Bem, continuando o mito de Osíris, aquele mito que estávamos contando, Osíris foi morto e encerrado num cofre por seus inimigos que, como dissemos, eram liderados por seu irmão Sete. O cofre, contendo o seu corpo, foi então lançado nas águas do rio Nilo para que não fosse jamais encontrado. Acontece, no entanto, que o cofre se abriu e as partes de Osíris foram espalhadas. Ísis então vai à sua procura e o recolhe. Então, nesse momento, Osíris retorna à vida, porém restrita apenas ao mundo dos mortos. Isto, porém, não impede que Ísis engravide dele e dê à luz ao filho da transcendência, chamado Horus, que tinha a missão de vingar a morte do seu pai e matar o deus Set. Do Egito, o culto à deusa Ísis conquistou seu espaço gradativamente em Roma, como você pode ver nesta estátua, que é uma versão latina da antiga deusa egípcia, datada do ano 100 a.C. No princípio, a capital romana repeliu o culto, mas a religião entrou pouco a pouco na cidade durante o reinado de Calígula, por volta de 37 d.C., de modo que a sua influência foi se expandindo durante os 2 séculos posteriores e em alguns locais se tornando até a principal rival do cristianismo. Este afresco encontrado nas ruínas de Pompeia mostra uma cena do culto a Ísis praticado em Roma, o que demonstra que se tratava de uma religião muito popular, especialmente dentre as classes mais favorecidas. De acordo com alguns historiadores, o sucesso do culto de Ísis no Império Romano é geralmente justificado por seus impressionantes rituais e pela sua esperança de imortalidade oferecida aos seus seguidores, o que demonstra a carência de um povo por uma mensagem que trouxesse salvação. Finalmente, temos então o culto a Mitras, da Pérsia, talvez o mais importante deles. Pelo que se sabe, esse culto só se tornou exponencialmente importante em Roma após o ano 100 d.C., mas se tornou um forte concorrente e objeto de sincretismo com o cristianismo pós-apostólico, isto é, aquele cristianismo que surgiu após a morte dos 12 apóstolos e daqueles que conviveram pessoalmente com Cristo. Originariamente, esta divindade que aqui aparece matando um touro celestial era um antigo deus da Pérsia e da Índia, conhecido como Mitra. Mitras era, portanto, um deus menor do zoroastrismo politeísta. Isto foi por volta do 6º século a.C., mas com o surgimento da dinastia aquemênica na Pérsia, esse deus se tornou crescentemente importante e no 5º século a.C. ele reapareceu como o principal deus dos persas, um deus de luz e de sabedoria, muitas vezes associado com o sol. Expandindo-se através do Oriente Médio e do sul da Europa, o culto do mitraísmo foi em breve estabelecido como uma religião maior e tornou-se uma das maiores crenças do Império Romano. É possível que os responsáveis por essa introdução do culto de Mitra no Império Romano tenham sido os legionários que serviam ao Império nas suas fronteiras orientais. As primeiras provas materiais do culto de Mitras datam de 71 ou 72 d.C. São estas gravuras e inscrições feitas por soldados romanos que procediam da guarnição de Carnatum, na província de Parnoia Superior, e que possivelmente tinham estado no Oriente na luta contra os pardos e no cerco de Jerusalém. Em finais do 2º século, o mitraísmo já estava amplamente popularizado no exército romano, bem como entre comerciantes, funcionários e escravos. A maior parte dos achados referem-se às fronteiras germânicas do Império. Pequenos objetos de cultos associados a Mitras também têm sido encontrados em lugares que vão desde a Romênia até aos arquedutos de Adriano, na Inglaterra. Mitras, tal como Deus era conhecido em latim, era o Deus por excelência dos legionários, sendo, portanto, considerado o grande companheiro e guerreiro na luta dualística entre as forças da luz e das trevas, do bem e do mal. Nos últimos anos, em seu progresso no Império Romano, Mitras já era identificado como o Solis Invictus dos imperadores imediatamente anteriores e posteriores a Constantino, como você pode ver nesta moeda de Aureliano. Todas essas religiões pregavam uma espécie de Deus Redentor que morre e torna a viver, e uma religião ligada à natureza e também à participação sacramental do devoto que tornava-se um com Deus redivivo.
Havia também em todas a figura mística de um touro celestial e a prática do taurobolium, uma espécie de batismo com sangue. Nos mistérios de Cibele, o iniciado descia num fosso coberto de tábuas, sobre as quais sacrificava-se um touro. O sangue do animal caía pelas frestas sobre o rosto e o corpo do iniciado, que assim renascia para uma nova vida. No mitraísmo e no culto a Serapis, também havia a prática do taurobolium, mas com características um pouco diferentes. Apesar da tendência eclética assumida após o ano 300 d.C., cada uma das religiões de mistério estava separada e era distante das demais durante o século que viu o nascimento da Igreja Cristã. Todas elas assumiram formas diferentes em contextos culturais distintos e também sofreram profundas mudanças. Aliás, essas mudanças eram significativas, especialmente depois do século I da era cristã. Não obstante, de acordo com o pesquisador Ronald Nash, é possível apontar 4 características comuns entre elas. Primeiro, o cerne de cada religião era o emprego de um ciclo anual de vegetação, no qual a vida era renovada a cada primavera e terminava a cada outono. Os seguidores dos cultos de mistério imprimiam significações simbólicas complexas nos processos naturais de crescimento, morte, decadência e renascimento. Segundo, faziam uso de cerimônias secretas, frequentemente relacionadas a um rito de iniciação. Todas elas compartilhavam um segredo ao iniciado, que consistia basicamente em informações sobre a vida do deus ou deusa cultuado e como os seres humanos poderiam alcançar a unidade com aquela deidade. Esse conhecimento era sempre um conhecimento secreto, inacessível a qualquer pessoa fora do círculo do grupo. Terceiro, centravam o culto ao redor de um mito, no qual a deidade tinha como característica principal o retorno da morte à vida ou o triunfo sobre os inimigos do grupo. E quarto, atribuíam pequena ou nenhuma atenção às doutrinas e à reivindicação de possuírem uma crença correta e verdadeira. Estavam principalmente preocupadas com a vida emocional de seus seguidores. Era implícito nos mitos o tema da redenção, mas sob o aspecto terrestre e temporal. O significado de segredo do culto e seu mito era expresso por meio de uma tragédia sacramental, muitas vezes vista naquelas histórias de incesto, assassinatos e outras tragédias que comentamos anteriormente. Aliás, estas violentas tragédias aguçavam o sentimento e as emoções de todos os iniciados, tal qual fazem alguns filmes e enredos dos nossos dias. E não podemos nos esquecer do êxtase religioso, que os levava a pensar que estavam experimentando o começo de uma nova vida. Os cultos aconteciam de muitas maneiras, sempre com o intuito de afetar as emoções e as imaginações dos iniciados. Procissões, jejuns, dramaturgias, atos de purificação, luzes resplandecentes e liturgias esotéricas. A ausência de qualquer ênfase doutrinária marca a diferença básica e talvez a mais importante entre tais religiões e a fé do cristianismo. A fé cristã continua sendo exclusivista, no sentido que não reconhece nenhum caminho legítimo para ascender a Deus e a salvação, senão através de Jesus Cristo. Por outro lado, as religiões de mistério eram ecumênicas, no sentido sincretista da palavra. Nada impedia um devoto de seguir outro culto diverso e, ao mesmo tempo, praticar outros mistérios que o fizessem sentir bem, sem a preocupação de estar ou não correto em seu comportamento. Muitos escritores testemunharam por escrito a sua desaprovação a muitas coisas erradas que ocorriam naquela sociedade tão religiosa. Falando daqueles tempos romanos, diz o escritor Eduard Gibbon, autor do clássico A História do Declínio e Queda do Império Romano. Ele diz: a sociedade era um caos pútrido de sensualidade. As paixões das pessoas, especialmente nas grandes cidades, ultrapassavam diariamente os limites da racionalidade. Veja o que escreveu Sêneca, o filósofo latino morto em 65 d.C. Tudo está repleto de crime e o vício se espalha em todo lugar. O mal praticado excede as possibilidades de cura. A luta e a confusão tornam-se desesperadas. Ao passo que a luxúria se degenera em ilegalidade, a vergonha está desaparecendo com rapidez. A veneração pelo que é puro e bom é desconhecida.
Cada um cede aos seus próprios desejos. O vício já não permanece secreto, é público, e a depravação tem avançado a tal maneira que a inocência tornou-se tão somente uma desconhecida de muitos. O apóstolo Paulo parece concordar com o que Sêneca escreveu. Aliás, ele escreveu sobre isso num longo trecho de Romanos, capítulo 1, versos 18 a 25, que nós lemos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Mas, a despeito dessa descrição sombria, a sociedade daquele tempo também parecia expectante acerca de algo ou alguém que viria trazer a paz. Havia uma expectativa messiânica que até ultrapassava os limites do judaísmo. Os próprios políticos de Augusto tentaram fazer dele o cumpridor desse prognóstico. Mais tarde, escritores romanos também tentaram emplacar Tito e Vespasiano como os dominadores esperados do mundo. O curioso é que alguns prognósticos não-judeus já apontavam a Judeia como local do surgimento deste tão esperado personagem. O mundo parecia advertido, ainda que inconscientemente, de que o Salvador estaria a caminho da terra. E ele veio na pessoa de Cristo. Pena que poucos se aperceberam disto. Hoje também vivemos próximos à volta de Cristo ao mundo. E novamente estamos com um planeta repleto de ídolos e deuses e caminhos alternativos que não levam a lugar algum. Estaria você entre os poucos que percebem com lucidez a iminência dos tempos em que vivemos? Está você pronto para encontrar com o único e verdadeiro Deus, para encontrar com Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu? Pense nisto. Esta talvez é a sua oportunidade.